Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Aqui estou no meu canal número 2, na Rota com Cristo 2. Aqui somente pregações, tá bom, irmãos? Vou fazer esse canal mais voltado para quem quer aprender mais à luz das Escrituras. No canal um, eu trato mais temas específicos sobre dúvidas relacionadas à congregação cristã no Brasil. E esse aqui pode ser, de repente, um vídeo mais tranquilo, mais voltado ao estudo das Escrituras, tá bom, irmãos? Então, hoje eu separei para nós estudarmos aqui Êxodo, no capítulo 16, onde nós vamos aprender sobre a providência de Deus, tá? Nesse capítulo aqui, que diz Deus manda o maná. Então nós vamos estudar um pouco, aprender um pouco a crer na providência de Deus e o que esse texto nos diz. Então, irmãos, eu vou lendo aqui e vou fazendo a explanação em cima do que eu entendo, o que eu aprendi e o que eu acho que é importante para os irmãos que ainda estão aprendendo sobre a luz do Evangelho desenvolverem e aprenderem, tá bom? Então diz assim, abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 16, que diz assim, Deus manda o maná. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês. Depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Que no verso 2 já começa o desenrolar da nossa história, né? Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Então, todo aquele povo que estava saindo de Israel já teve a primeira reclamação ali com Moisés e com Arão. No verso 3 nos diz assim: disseram-lhes os filhos de Israel, quem nos dera, os que saíram, né? Quem nos dera se tivéssemos morrido pela mão do Senhor, não na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos a panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxesse a este deserto para matar de fome essa multidão, então o povo israelita começou a sentir falta do Egito. Nesse momento, eles sentiram falta do Egito. Olha só, eles eram escravos no Egito. Foram libertos por Deus através do seu líder Moisés e começaram a reclamar, porque eles estavam sentindo fome. Falaram que, ó, nos trouxe até aqui para morrer de fome no deserto. Quer dizer, eles começaram ali, eles achavam que eles estavam murmurando contra Moisés e contra Arão, mas na verdade eles já estavam murmurando contra Deus, contra o Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Esse é o exemplo que nós temos aqui com a murmuração, tá? Quando nós estamos reclamando do nosso trabalho, da nossa casa, do nosso empregador, do nosso patrão, nós não estamos murmurando contra a empresa, contra o nosso salário, nós estamos murmurando contra Deus. Porque se nós cremos que a providência, a soberania e o decreto final é de Deus, se nós não estamos satisfeitos com aquela porção, nós não estamos murmurando contra a empresa, contra o empregador, tá? Muito cuidado. Nós estamos murmurando contra Deus, contra o Senhor. E esse povo fez isso. Eles achavam que estavam murmurando contra Moisés e Arão, e na verdade estavam murmurando contra Deus, contra o Senhor. Porque já tinham sido tirados do Egito e estavam insatisfeitos. Se fosse para morrer aqui no deserto, que nós morrêssemos lá sendo escravos, eles disseram. Então no verso 4 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. Quer dizer, Deus chamou Moisés e falou que ia haver a providência para aquele povo. Aquele povo murmurou e Deus chamou Moisés e disse no verso 4, que iria fazer chover do céu pão, e o povo sairá a colher diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. Tá? Aqui veio ali a primeira orientação de Deus a Moisés, que seria chamado o povo e que receberia o maná todos os dias. No verso 5 nos diz assim: Dar-se-á que ao sexto dia prepararão os que colherem, dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem e será em dobro do que colhem a cada dia. Aqui vem a explicação do sexto dia, como Deus nos ensina a guardar o sétimo dia. Hoje nós guardamos o domingo, tá? Então, o que Deus ensinou ali na época que eles guardavam o sábado? Que eles iam colher o maná dia a dia e no sexto dia eles iam colher em dobro, justamente para guardar o dia do descanso. Então disse Moisés a Arão:
Todos os filhos de Israel, à tarde, sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito. Ele avisou, né? Moisés avisou Arão. Que eles iriam saber que realmente foi Deus que determinou que eles saíram de lá, porque eles teriam a provisão de Deus. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois que somos nós, para que murmuremos, porque ouviu as nossas murmurações, pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Aqui já Moisés já orientava, né? Que o povo não murmurou contra ele e contra Arão. O povo estava murmurando da providência de Deus. Estava murmurando contra o Senhor. No verso 9 diz assim: disse Moisés a Arão: disse a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações, né? Chamou todo mundo, reuniu e falou: olha, Deus ouviu as suas murmurações, tá? Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto e eis que a glória do Senhor apareceu em nuvem, né? Começou a formar a glória do Senhor. E no verso 11, seguindo o nosso texto, diz assim: e o Senhor disse a Moisés: tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, disse-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial pela manhã. Jazia orvalho ao redor do arraial. Quer dizer, à tarde eles comeram codornizes, né? À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Codornizes, tá? Vem da origem do nome codorna mesmo. Codorniz, eu fui estudar a história sobre essa ave. Ele era realmente próximo ali à codorna. É um animal típico ali da região entre a África ali, né, do Egito e o Oriente Médio. Esse animal, ele é um pouco maior ali que a codorna. Ele tinha o nome de codornize. É típico da região. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver a imagem desse animal, codornize. E no verso 14 diz assim: e quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante escamas, fina como a geada sobre a terra, né? Era semelhante a escamas. Aqui já choveu o maná, que era fino e caía sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: isso é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Então eles viram aquela camada, olha que interessante. Eles viram uma fina e semelhante escamas do deserto, uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada, né? E Moisés disse: isso é o pão que o Senhor nos prometeu. Esse é o pão que o Senhor nos dá como alimento. Quer dizer, começou a ver ali a provisão de Deus, né? O povo murmurou e Deus teve misericórdia desse povo e fez cair o maná sobre a terra. E no verso 16 diz assim: eis que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo o que pode comer. Um gomer, tá? Aqui na tradução quer dizer que é 2 litros por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na tua tenda. Quer dizer, cada um vai pegar para a sua família a quantidade que precisa. Essa era a orientação de Deus. Assim os fizeram. E os filhos de Israel e colheram uns mais, outros menos, porém medindo com os gomers, não sobejava o que ele comera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Quer dizer, cada um já pegou ali a quantidade exata. Uns pegaram muito, outros pegaram pouco, mas era suficiente para eles se alimentarem, ele e quem estavam na tenda deles, né? As famílias deles ali. E no verso 19 disse assim: disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Teve uma orientação que nós deveríamos colher. Sabe a oração do Pai Nosso, que o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Já era a mesma orientação, que nós deveríamos pegar o pão suficiente para aquele dia, que no outro dia teria maná de novo, exceto no sexto dia, que teria que colher em dobro, recolher em dobro, porque o sétimo dia Deus tinha determinado para o descanso. E no verso 20 diz assim, 20 do capítulo 16 de Êxodo, tá? Diz assim: eles, porém, não deram ouvido a Moisés,
povo de Israel gostava de não ouvir os conselhos de Moisés. Eles passaram tudo que passaram no Egito e ainda assim eles não ouviam Moisés, que tinha contato direto com Deus. Olha só como o ser humano é difícil em toda a sua existência, amados irmãos. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. E se alguns deixaram no maná para a manhã seguinte, eles não deram ouvido a Moisés. E alguns deixaram o maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Por que que aconteceu? O povo mais uma vez duvidou da providência de Deus. O povo quis dar um jeitinho, ó, vamos guardar para amanhã um pouco mais, porque quem sabe, vai que Deus não vem. Quem sabe Deus não vai faltar amanhã o maná. Quer dizer, mais uma vez, eles não creram no que Deus tinha ensinado a Moisés, que era para cada um guardar sua porção no cada dia, nem mais e nem menos. E a ideia deles guardarem o maná deu errado. Por quê? Porém, deu bichos e cheirava mal. Quer dizer, eles perderam aquilo. Porque não tem como o ser humano querer dar um jeitinho sobre Deus. O mandamento de Deus era a sua porção adequada, mas o ser humano, na sua natureza caída, sempre tende a duvidar. Esse é o exemplo que nós temos que tirar, tá? Cremos na providência de Deus, acreditamos, temos fé naquilo que não estamos vendo, acreditamos na soberania e na providência de Deus. Não vamos querer driblar a providência de Deus como fez esse povo. E no verso 21 diz assim: e Moisés se indignou, né? Porque Moisés ensinou que Deus passou para ele e o povo não obedeceu. E no verso 21 diz assim: colhia-no, pois na manhã, após manhã, cada um quanto dia podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Então tinha que colher o quanto podia colher, porque quando dava o calor se perdia todo aquele maná. No verso 22 diz assim: ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gomers para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondendo-lhes, ele, isso, quer dizer, Moisés disse, né? Isso é o que eu disse o Senhor. Amanhã é descanso, hein? Amanhã é repouso. Amanhã é o sábado, o santo sábado que ele cita aqui, porque no sábado, no calendário judaico, tinha muitas festas, tá? É o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozeio. O que quiseres cozer em água, cozeis em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. Não cheirou mal e nem deu bichos. Porque já estava determinado que esse sim colheu em dobro para ter o dia da folga, né? Como se fosse na sexta-feira, eles colheram a porção dobrada para não ter que colher no sábado. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto sábado é dia do Senhor. E hoje não o achareis no campo, quer dizer, amanhã é dia de folga. Vocês não acharão o maná. E no verso 26 diz assim: 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá, nesse dia não haverá maná. Foi a determinação de Deus transmitida por Moisés. Ao sétimo dia, saíram alguns dos povos para colher, porém não acharam. O povo desobedeceu. Foi ensinado que não era para o povo já tinha visto o maná. Foi ensinado que o povo deveria ter pego em dobro na sexta-feira, pois no sétimo dia, que seria equivalente ao sábado, hoje equivalente ao domingo, as pessoas foram procurar o maná para ver se encontravam o maná. Olha só como que o ser humano é difícil, não acredita e tende a não respeitar os ensinamentos de Deus, os mandamentos de Deus. Porém não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando esse povo não vai respeitar os meus mandamentos? Porque foi determinado por Deus, vocês devem guardar o domingo. É como se fosse hoje, que no caso deles é no sábado, tá? É do sábado. O nosso é o domingo. Por causa da nova aliança, nós guardamos o domingo. Então era ensinado ao povo: não vai, que é o dia do descanso, pois o povo foi. Como se fosse hoje, eu resolvesse trabalhar no domingo por conta própria. Deus nos diz que eu tenho que trabalhar até sábado, domingo é o dia do Senhor, é o dia de estar com a família, o dia de meditar na palavra, o dia de congregar, o dia de louvar, o dia na escola bíblica. E aí, se eu tenho um trabalho essencial, digamos que eu sou um policial, um enfermeiro, alguém que trabalha na área da saúde, é evidente que eu tenho que trabalhar. Mas de repente eu quero fazer um trabalho extra, não é isso que Deus nos ensina, porque é como se eu fosse no campo buscar o que já foi colhido. Tá bom? Tudo que tem que fazer, faça até o dia anterior, para você guardar esse dia do Senhor. Guardaremos o domingo para o Senhor. Esse é o ensinamento que nós tiramos aqui, tá bom?
E até quando vocês vão ficar duvidando, né? Não guardarei as minhas leis. No verso 29 diz assim: Considerai que o Senhor vos deu sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Quer dizer, já deu dobrado. Cada um fica onde está. Fica a sua porção, ninguém sai do seu lugar no sétimo dia, fique na sua casa com a sua família, louvando a Deus, vá na sua igreja, mais ou menos isso que ele queria dizer. Assim descansou o povo no sétimo dia, que era o domingo, na época deles, o sábado. Deu-lhes a casa de Israel o nome de Maná, e era como semente de coentro branco de sabor de como bolos de mel. Tá? O maná ele era feito de uma semente de coentro e era um bolo, fazia um bolo com sabor de mel. Em Números, eu separei aqui em Números tem outra passagem também, ó. Em Números, quem quiser conferir, capítulo 10 de Números, no verso 10, explica como que era o maná. Diz assim: e era o maná como semente de coentro e sua aparência semelhante a bidélio. Bidélio era uma planta lá da época, tá? Espalhava-se o povo e colhia em moinhos, e moía num grão, e pisava em panelas, e o cozia. E dele fazia bolo, seu sabor era como bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre Arraial, sobre também caiu o maná. Então ele era uma mistura de bolo com sabor de mel e com sabor de azeite. Deveria ser um sabor especial vindo dos céus para alimentar esse povo, tá bom? Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná, como era semente de coentro branco de sabor com bolos de mel. Disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Deles encherá um gomer e guardarás para as próximas gerações, para que vejam como vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito, como foi a provisão de Deus, como foi a providência de Deus na vida deles, né? Queria que guardasse uma porção para mostrar para as próximas gerações que o que caía do céu e que alimentava eles, né? O testemunho vivo ali do milagre que Deus operou na vida desse povo israelita. Disse também a Moisés, a Arão: Toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca diante do Senhor para guardar as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná, eles comeram maná por 40 anos. Caía todos os dias do céu. Olha a provisão de Deus, olha a providência, olha como a soberania de Deus. Eles comeram por 40 anos o maná. E caía aquele maná por 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram nos limites da terra de Canaã. E o gomer é a 10ª parte do efã. Então aqui esse conselho aqui, primeiro, mostra que o ser humano, ele tende a duvidar da soberania de Deus, e nós temos que acreditar. Guarda a sua porção, seja feliz com a sua porção. Veja que uns têm uma porção maior, como era o maná, outros têm uma porção menor. Mas seja feliz com a sua porção. Entenda que essa porção veio do céu para você. Guarde o seu dia de descanso. Tenha um dia para o Senhor. Guarde, no nosso caso hoje, depois da nova aliança, é o domingo. Faça tudo o que você tem que fazer aos sábados. Vai no supermercado. Tudo que você tiver que fazer, faz no sábado. Porque o domingo é o dia do Senhor, é o dia de congregar, é o dia de ir na escola bíblica, é o dia de estar no culto. É o dia de conversar com a sua família sobre o evangelho, mais ainda, que vocês tenham o tempo do Senhor. E vamos guardar, porque como as pessoas saíram para trabalhar no sétimo dia, não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós guardamos o mandamento, cremos na providência de Deus e coma o que você tiver hoje e não fique preocupado com o dia de amanhã, que o Senhor é aquele que tem a providência, que irá suprir as nossas necessidades. Então esse livro de Êxodo, esse texto de Êxodo, ele é um conselho que nos acalma, nos orienta, né? Para não ficarmos murmurando contra Deus, como o povo murmurava no começo ali, contra Moisés e contra Arão, eles estavam murmurando contra Deus. Quando você reclama da sua casa, como eu disse, do seu emprego, você não está reclamando que você ganha pouco do seu salário, do salário mínimo. Cuidado com a murmuração, que é a porção que Deus te deu. Seja feliz com a porção que Deus te deu. A murmuração, ela não é contra o seu empregador, se torna contra Deus, que nós cremos que é a soberania de Deus, que é a providência de Deus, e depois nós cremos, nós reclamamos. Então tomamos cuidado, tá? Esse foi o ensinamento de hoje, para nós não murmurarmos, aceitarmos a nossa porção diária, consumir a nossa porção diária, não dar um jeitinho para driblar a Deus, cumprir os mandamentos que Deus nos ensina, tá? O nosso pão de cada dia, ter o dia do Senhor, obedecer o Senhor, é acreditar, sobretudo, na soberania de Deus, que tudo está nas mãos do Senhor.
Então esse foi o nosso primeiro vídeo de pregação, espero que vocês tenham gostado. Na Rota com Cristo 2, pregações, esse vai se chamar o meu canal, tá bom? Sigam aí, continuam seguindo o outro e esse é voltado a pregações. Espero que os irmãos tenham entendido e até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Fiquem bem, meus irmãos.